Pode ir. Gente, eu tô aqui na coletiva barra individual com o Kiko Kizzy. Ele tem em Uberlândia o espetáculo Hilda e Caio, a história de dois escritores fantásticos do século XX com personalidades diferentes. E a primeira pergunta que eu vou fazer, referente ao espetáculo, é como que você juntou essas duas personalidades numa história onde tem diálogos ficcionais com esses dois grandes autores brasileiros? Igor, eu vou te falar que assim, a melhor parte, eu acho, do espetáculo, de verdade, já estava dada pela realidade, assim, pela vida real. Porque a Hilda e o Caio foram amigos, né, durante a vida inteira, toda da vida adulta do Caio, a breve, infelizmente, vida adulta do Caio. E esse recorte que a peça mostra, né, que é o Caio ficando hospedado na Casa do Sol, que é a residência campestre da Hilda Hilst, antes de fugir para a Europa, se exilar na Europa, né, perseguido pela ditadura civil-militar brasileira, no começo da década de 70, esse episódio ele é real. E eu acho que esse história já é tão rico, esse episódio, porque o que acontece, a gente tem, primeiro, essa conjuntura brasileira da ditadura, comendo solta, muito forte ali. A gente tem dois escritores com temperamentos distintos, como você falou, mas em momentos muito distintos da vida, né? A Hilda tinha acabado de se mudar para a Casa do Sol, recusando toda o entorno, né, a sociedade, esse meio literário, né, que ela chamava de hipócrita e tudo mais, para ficar ali no meio do mato, escrevendo só, se recusando a dar entrevista e tudo mais. E o Caio, então ela tinha tomado uma decisão que ela cumpriu até o fim da vida, né? Ela ficou na Casa do Sol, realmente reclusa e mal dando entrevista, mal falando até o fim da vida. E o Caio... 2004, quando ela morreu. E o Caio, ao contrário, o Caio estava começando a vida adulta, ele estava com 20 e poucos anos, desabrochando, como escritor, como ser humano, né? E ali a gente tem também a Casa do Sol, que ela em si só um personagem, né? A Casa do Sol é um lugar mítico, e ela tem especialmente uma figueira, né, que a Hilda dizia que era mágica, e falava para as pessoas fazerem pedidos, e aconteceu uma coisa nessa época mesmo que a peça retrata, que eu acho muito significativo, que foi a mudança de voz do Caio, né? O Caio ele tinha uma voz desafinada, aguda, bastante adolescente, que não combinava com ele, e ele fez um pedido para a Figueira para mudar de voz, e contava a Hilda, contava o Caio, contavam os amigos que esse pedido foi atendido, e a voz do Caio de fato mudou quando ele estava na Casa do Sol. E que é muito significativo, né? Para um escritor, a gente vai falar na peça, um escritor que encontra a própria voz, né? Em no sentido literal e metafórico disso. Gente, a gente está com aquela Lavínia, acabou de chegar aqui também, mas a gente vai continuar com você. Vamos agregar a nossa Hilda aqui. Vamos agregar. Kiko, eu vou aproveitar que você esteve aqui semana passada em Uberlândia com o espetáculo Nasci para Ser Dercy. E você ficou um pouco marcado por fazer biografias agora. Pois rapaz, é muito louco essa pecha que a gente acaba ganhando. Eu quero entender essa pecha que você tem, mas você tem muito mais do que biografias. Então conte um pouco mais dessa sua trajetória artística. É engraçado, né? Porque na nossa trajetória, quando a gente faz duas coisas na mesma linha, por exemplo, você monta dois Nelson Rodrigues, já vão lá e te bota a pecha, né? A pessoa que faz Nelson Rodrigues, o dramaturgo, o diretor, ou ator, atriz que faz Nelson Rodrigues. E eu já tinha uma pecha de um cara que trabalha muito com o Caio Fernando Abreu, porque eu tinha dirigido duas peças, uma que é A Dama da Noite, que é um conto famosíssimo do Caio, outra que chama Amarelo Distante, que é uma adaptação minha de contos do Caio, e aí agora minha terceira incursão no universo do Caio. Então eu ganhei essa pecha de especialista em Caio Fernando, que eu recuso absolutamente. E agora eu fiz duas peças, entre tantas que eu já fiz na minha vida, eu só fiz duas biográficas que acabaram por coincidência acontecendo na sequência, e curiosamente até Hilda e Caio foi escrita antes de Dercy e encenada depois, e aí ganhei essa pecha, mas eu não sei, assim, eu quero fazer outras coisas, quero continuar fazendo meu trabalho totalmente ficcional também, que eu gosto muito. Outras biografias podem surgir ou não, mas foi só um acaso esses dois trabalhos. Eu não me acho um biógrafo da cena, não. Beleza, você pode gravar também? Claro. Por favor. E aí, amor, você pode fazer alguma coisa para o espiritual? Tá bom. Pode ser? Sim.
Olá, tudo Faz um bem? corte. Calma aí. Kiko. Opa! Kiko, meu microfone aqui com nós, por favor. Tá, desculpa, eu fui embora com... Pode fazer coisa? Então tá, então vamos. Deixa na mesa? Deixa na mesa. Deixa aí. Gente, nessa dança das cadeiras, onde um vai para um lugar, o outro vai para outro lugar, estamos aqui com os protagonistas do espetáculo. Protagonistas Absoluto, até. Eu tô com o André e tô com a Lavínia. Isso. Aí, ó, não falei o NH, gente. Eu tenho uma síndrome com o NH aqui. É um prazer estar falando com vocês, gente. Assim, você de Berlândia, Lavínia. Então, assim, tem uma história da casa da vovó Joaninha, se não me engano, que eu acho que eu vou começar com você por conta de uma coisa. A Casa do Sol, com a casa da vovó Joaninha, que reunia grandes artistas da cidade. Você conheceu muita coisa da cultura ali, né? Cara, pra falar a verdade, foi a minha avó que me deu o teatro. E quando a gente era criança ainda, ela encenava com as netas pequenas, a gente era pequena mesmo, uns autos de amor e morte, que ela tinha aprendido lá, como chama, no internato católico, que ela tinha se formado. Então, eu fazia teatro com a minha avó. Mas a minha casa, a casa que a gente morava, a minha mãe recebia muita gente. A gente tinha uma casa que tinha um quintal enorme, a gente fazia teatro lá, entendeu? Meu grupo chamava Palcos e Quintais, os quintais eram os da minha casa. E a minha mãe era muito amiga de muita gente da cidade, muito artista de várias artes. A Marta Panusa, só pra gente Isso, saber, minha uma mãe. grande escritora, Sim. envolvida com grande cultura. Sim, teve uma lembrança da Casa do Sol também, que era o ponto de encontro, né? Da Hilda. Você falou assim, olha, minha mãe também tinha um ponto de encontro lá. A gente tinha um ponto de encontro e assim, acontece uma coisa com algumas escritoras e alguns escritores, que tem um momento na vida deles que eles se refugiam. Não só autores, atrizes também fazem isso. A Hilda fez, com 36 anos, ela sai da vida da sociabilidade da cidade, vai morar na Casa do Sol. A minha mãe, em algum momento, foi também morar na fazenda. Eu faço uma outra personagem, a Elizabeth Costello, que também em algum momento vai embora. Então, essa ideia, eu flerto muito com ela, acho muito interessante. Eu estou aqui hospedada lá na casa da minha mãe, que é na fazenda, que é a Casa do Sol dela, não chama Fazenda Água Limpa, mas é um excelente lugar. E ela também recebe lá muita gente, só que não artistas exatamente, mas crianças, professores, escolas e tal. É um lugar de reciclagem mental e criativa, sabe? Nossa, muito legal. Eu quero ver de vocês dois, vou começar pelo André aqui, porque a personalidade dos personagens, eles são diferentes. E a personagem do André é muito diferente da do Caio. Ele já falou disso algumas vezes. Eu queria saber como é que foi a construção do personagem para vocês dois, que são personagens muito icônicos e símbolos de uma literatura do século XX. Então, eu quero saber como é que é essa construção e como vocês chegaram no DNA desse personagem que vocês fazem. Na verdade, sempre que você vai construir e fazer um personagem, alguém que existiu, né, Lázaro? É muito delicado, né? Mas na questão do Caio, o que foi mais difícil para mim, porque você tem pouco vídeo dele, né? Tem poucas coisas dele falando, o jeito dele de falar, o jeito dele se mexer. Então, um trabalho que eu fiz bastante foi de levantar todo aquele mural de fotos dele, que aparece quando você coloca o nome dele no Google, e através das fotos e os poucos vídeos dele, tentar de alguma forma trazer um pouco daquele corpo, do jeito que ele fala, mesmo que na peça eu trato, a peça se passa numa fase dos 20 anos do Caio, né? E o que você tem registrado dele já é acima dos 40, que já era uma outra pessoa, mais madura, um outro corpo, de um homem mais velho, mas foi transpor, fazer de uma criação mesmo do que a gente acreditava que poderia ser próximo. Mas o que era mais importante, eu acho que a Lavínia pode concordar, é o que eles dizem. Eu acho que o que é o mais importante na peça, de dois autores tão importantes, é o que eles dizem e como eles defendem a arte da escrita, da literatura, como eles acreditam, principalmente a Hilda na peça, que precisamos realizar, mesmo que tudo esteja difícil, mesmo que as pessoas estejam cada vez menos consumindo livro e
o que acontece, e que eu acho que ainda vai mudar muito, porque é cíclico. Acho que a onda de ler livro vai voltar bastante. A gente sabe que grandes livrarias estão fechando. Mas, enfim, eu acho isso muito, que é isso o mais importante na peça. E sobre essa coisa de construção de personagem, o André fez um trabalho, sim, ele está falando isso, mas ele fez um trabalho, sim, ele elaborou, ele recuperou a coisa da fala, da voz do Caio, antes da Casa do Sol, antes do desejo realizado, de engrossar a voz. Então a gente vê um Caio desafinado e um Caio da voz grossa, nessa horinha que a gente está em cena. Eu confesso que não, era uma questão que eu tinha colocado para o Kiko, porque assim, a Hilda também, tem muita coisa sobre a Hilda, ao contrário do Caio, ela dá muitas entrevistas, deu muitas entrevistas, mas eu achava que não era o caso de eu mimetizar a Hilda. Eu também estava muito interessada nessa troca de ideias entre eles, entendeu? Então, quem está esperando enxergar a Hilda em mim, talvez não consiga. Mas é isso, a gente está botando à disposição, na roda, uma coisa dialógica de duas cabeças maravilhosas que pensam o processo criativo, pensam a ditadura militar, pensam a relação de cada um do profissional que do papel que tem na sociedade. Então, é isso, é realmente uma peça de ideias. Ele construiu um pouco mais. É porque a narrativa da história que o Kiko construiu exigia uma construção maior do meu personagem, porque ele passa por uma transformação na peça. Ele passa de um amadurecimento. Até pela história de vida que ele teve, né? Exato, até pela história de vida dele. Então ali não tinha como, eu tinha que fazer uma construção de corpo. Eu, André, sou muito mais bruto, sou uma pessoa muito diferente do Caio. O Caio era um cara que ele tinha uma certa feminilidade, ele tinha uma leveza nos seus movimentos, do pouco que a gente conseguiu ver, e muitas pessoas que estão, né, que foram amigos e amigas do Caio falaram para mim. Então eu fui montando esse Frankenstein dele na minha cabeça. Gente, a gente está acabando o tempo, mas eu tenho que fazer essa pergunta, porque vocês vão fazer 2 ícones da literatura. E eu quero saber qual que é a importância para o público, para entender a importância da literatura nessas novas eras. Bom, a gente fala muito pouco da literatura deles na peça, mas são 2 gênios da literatura brasileira. A gente conta curiosidades dele, mas são 2 cabeças muito interessantes. Assim, e tem que ler, porque assim, a peça facilita muito, assim, é como os primeiros passos, no sentido de conhecer a personalidade de Hilda e Caio. A literatura dos 2 está disponível, assim, é fácil. Se você digitar Hilda Hilst, Caio Fernando Abreu, você vai achar tudo. Então, tem uma editora, não sei se é a Kozak Naif, desculpa, que ela publicou, acho que antes da Hilda morrer, toda a obra da Hilda. São 3 caixas. Tem as peças, que a Hilda escreveu, teatro, os poemas e a literatura, o romance. E Caio também tem, assim, é preciso ler, é preciso dar uma chance para conhecer as linguagens, né, a maneira, a tecitura de cada um desses. Gente, para encerrar, vocês estão no canal Simanca, que fala de inclusão, cultura e arte. E eu tenho uma maneira de ver a inclusão de uma forma muito simples, com sorriso e amor, só isso. E eu mudo o termo deficiência, que é o termo que me define, por singularidade. Porque deficiência significa falta de alguma coisa, singularidade significa que a gente é único. Eu quero que vocês compartilhem uma singularidade de cada um de vocês e uma história com alguém singular que vocês tenham. Lembrar, tem o tempo, né? Aí vocês decidem. Eu tenho algumas. Esse negócio de fazer uma só é uma sacanagem, viu, de vocês. Vocês não uma coisa só, tem muitas. Tem singularidade de várias maneiras, né? Eu tenho uma singularidade física. Eu tenho uma coisa, eu nasci com toda aberta, céu da boca, tudo aberto, mal formado. Ao longo da minha infância, eu fui costurando tudo de novo, fui fechando. Fiz fora a vida inteira, ninguém sabe disso, a cara do meu diretor. E eu trabalho com voz, eu sou atriz, eu falo, uma coisa que é o meu instrumento. Isso é uma singularidade. Isso não me define, mas é uma singularidade. E outra, eu sou atriz, eu também acho uma singularidade. Eu também sou mãe, eu também acho parece que não é singular, mas é.
Então, singularidades são bem-vindas, né? Pensando nesse formato de singularidade, eu tenho as minhas singularidades Claro, também, é. claro. Fala uma, vai, duas, três. Fala 1, 2, 3, pode falar. Uma Compartilhe coisa com a que todo gente. mundo meio se choca, né? Eu sempre falo, mas não falo pra me sentir coitado. Eu tive um AVC jovem, com 20 e poucos anos. Olha. Eu tenho um edema cerebral, enfim. Mas é uma bela de uma singularidade. Eu fiquei hospitalizado, fui internado, etc. Mas me sinto um sobrevivente, me sinto alguém que passou por algo que é muito singular, né? Mas eu acho que, bom, essa singularidade me define muito como eu sou hoje. Eu acho que ela me colocou no lugar de um autocuidado e respeito comigo mesmo. Então, eu acho que é uma boa singularidade. Gente, foi linda essa minha entrevista, compartilhada com os três aqui, o Kiko tá fora do quadro, o Simanca, o Alexandre tá ali me dando apoio, a Cris tá ali também dando apoio. Espero vocês na peça, amanhã e depois, no Cine Teatro Nini Rocha, com esses dois divertidos e queridos atores que vão impressionar muita gente. Amanhã e depois é dia 12 e 13 de julho, tá, Isso, gente? às 20 horas. Porque quem assistir depois pode achar a gente por aí também, alguma coisa com a cena da nossa peça. Acho que posso fazer um recadinho rápido? Pode. A gente tem no Instagram uma página da peça que chama @Hilda e Caio. Aí lá vocês conseguem ver tudo sobre a gente, vídeo, entrevistas, onde a gente vai estar apresentando. Enfim, é isso. Vem no Simanca, sempre tem uma coisa boa pra você assistir.